Falar um pouco hoje aqui sobre a relação que nós temos de autoprojeção enquanto uma, 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 uma percepção narcísica que possivelmente possamos ter de nós mesmos e da nossa projeção para com o mundo, da nossa relação para com o mundo. Partindo de uma reflexão que surgiu para mim a partir de um vídeo de um youtuber que eu acompanho já há algum tempo, que é o Júlio Victor, né? E partindo daí para fazer uma relação com essa noção dessa representação narcísica referente ao mundo e referente às relações humanas de um modo geral, né? Eu vou fazer um apanhado referente a isso. Essa semana eu vi lá que o Júlio Victor postou um vídeo dizendo que tinha desistido. Desistiu de receber retorno perante os seus trabalhos de vídeos, que são muito bons, inclusive por sinal, em termos de edição, em termos de conteúdo, mas que desistiu de ter um retorno sobre isso, porque ele fez uma campanha no Catarse, que é uma plataforma mais ou menos que você faz uma campanha para arrecadar uma determinada meta e arrecadando essa meta você pode retirar o dinheiro de acordo com a campanha que você fez para poder dar andamento ao seu projeto, algo assim. E pelo visto ele não conseguiu atingir a meta daquilo que ele esperava, né? Aí fez um vídeo dizendo que estava bastante decepcionado, que no momento não via mais sentido em continuar produzindo conteúdo para a internet, e que estava cansado de não receber retorno acerca disso, né? E se dispor um determinado tempo para fazer, para se dedicar a esse determinado conteúdo na internet e não ter o retorno que ele achava que merecia. Me retorna, quer dizer, isso me remonta a uma determinada perspectiva acerca disso, de análise, né? Porque se você for observar lá os comentários das pessoas que foram fazer as devidas ressalvas, entre aspas, da situação e do vídeo que ele gravou, as ressalvas sempre são num tom de apoio incondicional enquanto a situação do Júlio Victor. Salvo a situação de que ele pode estar passando, na minha opinião isso, salvo a situação que ele pode estar passando algum tipo de problema psicológico, né? Porque um indivíduo que tem uma projeção no YouTube que ultrapassa os 200 mil inscritos, chegando a quase 300 mil, que era mais ou menos o que o Henry Bugalho tinha até pouco tempo atrás. Não sei nem se tem muito mais do que isso, mas se tiver, tem não muito mais do que isso. Que é uma pessoa que praticamente vive disso também, né? Lógico que tem outros meios, tem livros, tem outras coisas que ele vende, tem outros trabalhos que ele faz, mas é alguém que possivelmente diz que vive disso atualmente na internet hoje, certo? O indivíduo chegar na internet e dizer que está decepcionado porque não consegue, de certa forma, sobreviver do seu trabalho na internet, primeiro já é um problema porque é bem possível que ele ganhe um dinheiro razoável já com o YouTube. Segundo, porque envolve uma projeção muito complicada do que ele faz, do que é ter sucesso na internet, né? Principalmente mediante o projeto que ele supostamente queria dar andamento lá no Catarse, que eu não sei, que acho que era um curso mais especializado devido referente a alguns determinados temas, né? Com um valor não baixo, certo? Não vou mencionar valores aqui, mas um valor não baixo e com uma projeção altíssima, né? Mas é um cara que tem conteúdo, que tem talento, certo? Mas que, de certa maneira, tem projeções muito mais altas do que aquilo que ele já conseguiu no momento, né? O que é porque me remonta a isso? Eu estava falando sobre os comentários, né? Os comentários sempre tendem a reforçar uma determinada ideia acerca da projeção do próprio Júlio, dizer que, Júlio, é assim mesmo, eu te entendo, né? Não fica assim que você vai superar isso. Vou repetir aqui, salvo a ideia de que no vídeo, pelo menos na minha impressão, fica bem visível que o Júlio está passando por algum tipo de problema psicológico que envolve essa projeção narcísica, né? Que eu vou falar logo mais um pouco sobre ela. Não tem justificativa de ele
se sentir como um derrotado e fazer esse vídeo dizendo que vai parar de produzir conteúdo na internet por estar se sentindo apequenado diante do não retorno do curso dele, né, com um valor não baixo que ele propôs lá, ou a campanha, sei lá, dos conteúdos exclusivos que ele queria propor para os seus seguidores, né. Isso me remonta a uma história da questão de Rei Lear, né, em detrimento das relações interpessoais na contemporaneidade, que consiste no seguinte: no que consiste o narcisismo, né? É justamente um indivíduo que pressupõe uma imagem de si mesmo que não condiz com a realidade no sentido da sua projeção, no sentido da sua perspectiva de projeção, né? Por mais que esse indivíduo seja realmente talentoso, por mais que esse indivíduo seja realmente amado, por mais que esse indivíduo tenha um certo entendimento relacional de como é a sua própria autoimagem com seus pares, essa visão ela é sempre distorcida, ela é sempre aumentada por uma expectativa que o frustra e termina por fazê-lo ter um comportamento, entre aspas, obsessivo com seus pares, com as pessoas que o rodeiam, com a sociedade de um modo geral. A exemplo, o Rei Lear, né? O Rei Lear, não sei se vocês conhecem a história, mas eu vou explicar um pouco aqui dela. Rei Lear era um rei que está chegando perto da sua decrepitude, né? Precisando se aposentar, passar o seu reinado para suas filhas. E para poder passar esse reinado para suas filhas, ele cria uma proposta, né? Ele pede para que cada uma delas, são 3, faça uma declaração de amor, né? Que possa abarcar a sua expectativa narcísica, né? Do que é o entendimento do amor e a projeção desse amor referente às suas filhas, né? E aqui as 3 filhas deles, uma é a Goneril, certo? E a outra é a Regan, e a terceira é a Cordélia. As 2 primeiras filhas fazem um discurso bem alinhado com aquilo que ele espera receber enquanto representação daquilo que ele entende quanto amor, né? A terceira filha, que é a Cordélia, não atende essa suposta perspectiva de entendimento de uma projeção narcísica do que ele espera que seja o amor, ou seja, diz-me o que quero ouvir, certo? Para poder saber que tu me amas. E o que se revela no desenrolar da história é o seguinte, né? A Cordélia diz assim até para ele, porque diante da sinceridade da Cordélia, que diz que só pode amá-lo de uma maneira mais honesta do que as 2 primeiras filhas projetaram nele, com exageros, dizendo que amavam mais do que seus próprios maridos, que é uma contradição que a própria Cordélia levanta do seu discurso, né? Como podem minhas irmãs dizer que te ama mais do que a seus próprios maridos, se é com eles e a eles que elas dedicam as vossas próprias vidas, né? Como é que pode comparar um amor escolhido por um amor impositivo, que é o amor do pai, né? Que não é escolhido, que é de certa maneira imposto, né? Se essa relação não se constitui de uma maneira agradável, isso pode trazer traumas posteriores nessa relação, de um modo geral, né? Já um modo de se constituir um relacionamento entre casal, ele se constitui de uma maneira diferente, né? De uma maneira do qual você pode escolher, dadas determinadas suposições de liberdade dentro de uma escolha, de um contexto de relacionamento saudável, entre aspas, você pode escolher com quem você vai se relacionar, né? E aí ela coloca esse questionamento, e aí nesse caso o Rei Lear, tendo as suas projeções narcísicas feridas, ele se sente extremamente ofendido e deserda a filha e crê que ela não o ama, né? Porque apesar de todos os pesares, como vai se demonstrar na história, no desenrolar da história do Rei Lear, essas 2 filhas realmente não demonstram o amar tanto assim quanto a própria Cordélia o ama, mas a Cordélia ela se demonstra por não abdicar da sinceridade enquanto a representação do seu amor, né? O dizer, ela diz que o amor dela não pode se traduzir a partir de uma representação linguística, né? E aí vem outra questão, né? De que a linguagem não dá conta
da perspectiva de uma representação do que seria um determinado sentimento baseado nessa noção de amor, né? Um amor mais honesto, de um amor que não procura iludir, que não procura representar, que não procura ludibriar, né? E vai recair na questão das nossas relações humanas, de modo geral, das nossas relações, do modo pelo qual nós aprendemos a nos relacionar, que está muito baseado nessa noção narcísica, né? Por muitas vezes temos a tendência de nos auto-enganarmos, né? Por haver pessoas próximas a nós, que de certa maneira deveriam nos dizer aquilo que queremos escutar, certo? Mas pelo fato dessas pessoas justamente nos amar verdadeiramente, é que essas pessoas teriam no entendimento. Isso pouquíssimas pessoas, né, têm essa visão, né? Porque no meu entendimento a nossa sociedade ela predomina enquanto essa representação teórica do que é o gostar, né? Eu gosto de você porque eu represento que gosto de você através da maneira que você espera que eu represente, né? E não a minha demonstração genuína de amor por você, de me importar realmente, que muitas vezes pode não coincidir com a sua projeção narcísica, né? Então a nossa sociedade ela gira muito em torno dessa representação, dessa necessidade de abarcamento das minhas projeções enquanto um relacionamento para com o outro, né? Então, nesse sentido, as relações elas têm uma tendência a serem muito mais enganosas, muito mais nocivas para ambos os envolvidos, né? Porque se torna um joguete de você se adaptar às projeções do outro, né? E não você se aproximar daquilo que seria um entendimento, uma proximidade de um amor mais genuíno, de um amor mais honesto, de um amor mais autêntico, né? Que se aproxima de um realmente importar-se para com o outro. E a história do Rei Lear representa muito bem isso, porque do modo pelo qual o Rei Lear está passando por essa crise narcísica, enquanto a representação dele da realidade não bate mais com a realidade, porque ele já é um rei decadente, um rei decrépito, um rei que vai ser destronado, que já passou o seu poder para suas próprias filhas, que não tem mais poder. A partir do momento que ele passa o poder para essas filhas, elas passam já a desconsiderá-lo, né? E a Cordélia, que foi, de certa maneira, excluída como aquela que não o amava, é justamente a única filha com a qual ele pode contar no final das contas, né, da história, né? Já colocando um spoiler aqui, mas eu não vou contar o desfecho da história, né? Quem tiver interesse pode ler o livro Rei Lear, que está disponível aí na internet. Posso até colocar o link aqui, o link da Amazon, se você tiver interesse em comprar. E também tem um filme, né, representado muito bem através do Anthony Hopkins, né? Então, como é que eu entendo essa relação aqui, né, do Rei Lear, essa questão do Júlio Victor e o problema social, né? Justamente por, de certa maneira, esperarmos determinadas representações. E isso aqui no Júlio Victor, da questão do Júlio Victor do canal do YouTube, está ligado a uma representação ligada a um retorno financeiro, que é óbvio, certo? Ao nos colocarmos diante de uma projeção de nós mesmos que excede a própria realidade, no sentido de não haver essa comunhão entre projeção e realidade, o indivíduo que se coloca perante uma noção, uma projeção narcísica, ele tem a tendência a se frustrar. Ele tem a tendência, inclusive, a recair numa depressão. Muito mais facilmente, não que ele seja um único fator evidente para isso, mas ele tem a tendência a muito mais se sentir descontente para com a realidade e para com seus próximos, né? O indivíduo chegar com mais de 200 mil inscritos no YouTube e dizer que é um cara que não tem sucesso na internet, que não tem retorno na internet, é um erro de projeção que, ao meu ver, é gritante, né? Alguma coisa não está batendo para com a realidade, né? Ele poderia até ter um retorno, talvez ele tenha colocado a mensalidade um pouco alta demais, talvez ele tenha criado uma projeção que no momento ele não consegue alcançar, mas a partir daí ele distorcer a visão que ele tem da realidade dessa maneira, isso reflete justamente na distorção que é representada por Shakespeare através do Rei Lear, no desenrolar da história do Rei Lear, né? Que vai desembocar também em outros personagens, né? Que é o Gloucester, que é um outro personagem que é enganado pelo seu filho ilegítimo, né? Que é o Edmund,
certo? Que vai criar uma história paralela acerca do que o seu filho legítimo, o Edgar, estaria tramando um complô para tomar o seu reinado, e ele, de certa maneira, é levado por esse condicionante de uma determinada representação que fere o seu ego, né? E não consegue enxergar, realmente distinguir quem está o enganando e quem não está. E não à toa, posteriormente, ele tem os olhos arrancados e se torna cego na história, né? Justamente por representar essa problemática de que ele passa muito mais a enxergar as coisas como elas são quando ele perde a visão, né? Quando ele perde os olhos. E no momento que ele tinha os olhos para enxergar, ele era cegado por essa visão narcísica, dessa projeção que ele tinha de si mesmo e da sua relação no aspecto social, que vai influenciar de como ele vai tratar seus filhos ali naquele contexto, né? Então, como é que eu vejo que isso representa assim, na sociedade, de um modo geral, e no modo que as pessoas se relacionam dentro de um relacionamento amoroso ou de amizade, etc., né? Muitas vezes somos enganados por nossas projeções, enquanto fazer do outro depositário das nossas projeções, e não nos propomos a entender que, na verdade, o mundo é muito mais do que as nossas projeções, né? E que o amor do outro pode ser representado para conosco da maneira que o outro consegue representar, e não da maneira que nós esperamos, né? Muitas vezes aquele outro que não demonstra gostar de nós da maneira que nós esperaríamos é justamente aquele que faria tudo por nós, né? E muitas vezes aquele que se adequa a um modo de representar aquilo que você crê ser uma representatividade de gostar do outro, gostar de você, na verdade, é muito mais uma projeção sua do que demonstrar amor, demonstrar afetividade, demonstrar um real interesse, um real interesse desinteressado, né? E não por uma troca de favores, como muitas vezes um relacionamento se torna, né? Por mais que sejam favores afetivos, sexuais, conjunturais, financeiros, de uma necessidade que, seja lá qual for, naquele momento você projeta nesse outro, né? Mas que por muitas vezes alguém que pode realmente gostar de você verdadeiramente, desinteressadamente, pode não abarcar em você, não direcionar você a entender que essa pessoa realmente gosta de você. Então é um problema que continua recorrente, é um problema extremamente atual que Shakespeare nos levanta em Rei Lear. Quem puder, leia ou assista o filme, ou tem alguma possibilidade de entrar em contato com essa obra. E aqui posteriormente eu coloco embaixo a resenha do Christian Duncan, o link para o livro. Enfim, é isso.